Exatamente. Viver na Alemanha vai te tornar infeliz, vai te tornar uma pessoa infeliz. Quanto mais o tempo passar e principalmente se tu chegares aqui na idade adulta, depois de teres vivido no teu país ou depois de teres vivido em algum país que seja diferente daqui, com outra cultura, com outra mentalidade, etc, etc. Quando nós chegamos aqui com ilusões de que a vida aqui vai ser maravilhosa, principalmente pelo fator poder de compra, pelo fator moeda euro. Claro, são vantagens sim, não deixam de ser vantagens. A pessoa aqui tem sim mais poder de compra. Quanto mais o salário for alto ou quanto melhor o salário for, mais poder de compra tens, mais liberdade de construir as tuas economias e também, se tiveres bastante visão, consegues talvez construir um património. Mas a questão é que muitas de nós ou muitos de nós chegamos aqui com ilusões, chegamos aqui com uma imagem que na maior parte das vezes não é realista, seja por mensagens que outras pessoas que já vivem aqui nos transmitem, que outras pessoas mostram que a vida aqui é boa, mostram, transmitem uma certa felicidade, mas eu vou vos dizer que não é bem assim. A vida na Alemanha não é uma vida feliz, que se possa dizer feliz. É uma vida que pode proporcionar alguma segurança temporária, mas de dizer que é uma vida feliz, está muito distante disso. Nós viemos aqui pensando que tudo vai ser melhor, pensando principalmente na questão do salário, que a pessoa ganha mais, a pessoa ganha em euros. E por aí vai. Realmente, não deixa de ser um fator porque, sim, aqui temos mais poder de compra e quanto melhor for o salário, mais vantagens nós temos com isso. Só que vamos dando conta que com o passar do tempo, não é isso que vai nos preencher um certo vazio que a vida cá na Alemanha e em países como a Alemanha nos traz. Traz um vazio, sim, porque a pessoa fica praticamente isolada, seja pelo facto de não ter família, há quem tem essa sorte, mas há quem não tem uma família alargada, há quem vive muito isolado. E com o tempo, parecendo que não, há muitas pessoas que fingem que a minha vida é maravilhosa, é bonita aqui na Alemanha, eu vivo com meu marido e filhos, e a minha vida é só essa, é assim apertada e isolada, mas não. No fundo, isso proporciona sim um certo vazio na vida das pessoas e principalmente quando se trata de mulheres, assim como nós. Porque, querendo ou não, a vida aqui é preenchida por mesmice. A pessoa tem que fazer um esforço enorme para conseguir sair da rotina, para conseguir encontrar-se com amigos, para conseguir sair, para conseguir se divertir. Não estou a falar que a pessoa tem sempre que sair para dançar, por exemplo, mas um convívio. Até nem precisa de se fazer grandes coisas. Nós, por exemplo, há dias recebemos aqui um casal amigo, um casal muito amigo. Eu já falei desse casal amigo, que são a Juliana e o Carlos. Nós recebemos eles aqui em casa para vermos um jogo do Campeonato Mundial de Futebol. E foram poucas horas, mas as horas que eles estiveram aqui já me preencheram de alguma maneira. Já foram muito, mas muito agradáveis. E é uma coisa que depois, quando passa esse momento, a pessoa diz: Fogo, foi bom, temos que repetir isso mais e mais vezes. Porque, querendo ou não, no fundo, mesmo que nós pensarmos que, isso para mim é suficiente, eu vivo assim, eu gosto de me isolar, eu gosto de estar sozinha. Ninguém nasceu para ser sozinho. Ninguém nasceu para ser sozinho. Essa é a realidade. E por isso é que esses momentos raros, esses momentos assim de companhia, de amizade, preenchem muito a pessoa, fazem a pessoa feliz e principalmente quando a pessoa consegue absorver coisas boas do outro lado, da outra parte, das outras dessas amizades das pessoas com quem nós convivemos. Há muitas coisas, por exemplo, que quando nós chegamos aqui e vemos e sentimos na pele o que é realmente a vida cá na Alemanha, nós vemos que muitas das coisas que nós pensávamos que eram fáceis, que eram mais fáceis, nós vemos que na realidade essas coisas são difíceis. E muitas vezes quando isso acontece,
o arrependimento toma conta de nós, depois vem o desespero e depois traz outros problemas, até problemas de saúde, talvez, tipo depressão, etc, etc, por aí vai, né? E começamos a olhar para a vida com outros olhos, com muita falta de vontade. Isso o que é que vai fazer? Isso vai fazer com que nós nos desviemos dos nossos objetivos. Coisa que, vivendo aqui na Alemanha, principalmente para quem veio na idade adulta, é super contraprodutivo. E não é isso que eu quero para ti, minha irmã, meu irmão. Por isso, mais uma vez é que eu venho ter aqui essa conversa contigo, de irmã para irmã, de irmã para irmão. Aconselhar, porque eu tenho essa experiência de vivência aqui na Alemanha de mais de uma década. E sendo assim, vou te dar alguns conselhos, algumas dicas, que são muito poucas dicas de todas as que existem aqui e as que eu tenho. E se gostares desse vídeo, se quiseres mais dicas da minha parte nesse sentido, então escreva aqui embaixo nos comentários. Sem mais delongas, vou começar aqui a dar as dicas que eu, pelo menos pessoalmente, acho úteis para que não te tornes, na realidade, infeliz, porque a probabilidade é muito grande, é muito alta aqui na Alemanha. O primeiro conselho é ter metas, estabelecer metas, ter mais ou menos uma visão daquilo que nós viemos procurar aqui na Alemanha, porque cada um vem pelo seu objetivo, cada um fica também, cada um mantém-se aqui pelo seu objetivo. Todos nós, cada um de nós tem objetivos diferentes. E é sempre importante mantermos esses objetivos em vista, porque com o corre-corre do dia a dia, com a rotina, com o estresse, que não é pouco, nós temos a tendência de esquecermos das nossas metas, dos nossos objetivos, daquilo que realmente nos trouxe para cá e nos fez nos mantermos cá. Então é importante mantermos essa visão clara, não deixarmos ofuscar os nossos pensamentos, seja lá por que for. Todos nós temos problemas, todos nós temos dores de cabeça na vida, porque a vida adulta tem dessas, né? A vida adulta não é fácil, não é sempre agradável, não é sempre bonita, não é só um mar de rosas, mas mantermos esses objetivos e metas no nosso pensamento e fazermos sempre questão de estarmos conscientes do porquê que cá estamos. Estabelecermos meta nos dá forças para seguir em frente, nos dá forças para continuar com certos planos que nós temos, seja lá com um emprego ou alguma etapa, alguma coisa difícil que estejas a passar. Teres as tuas metas e os teus objetivos em mente vai te dar força para caminhares durante tudo isso que está a acontecer e vai te dar forças também para te manter de cabeça erguida e continuares para alcançares as tuas metas e objetivos. É importante também teres uma visão clara de qual é a tua situação atual, do que é que a tua situação atual te permite e o que é que a tua situação atual também não te permite. Como, por exemplo, tu estás num trabalho que te paga um certo salário. Vou dar um exemplo, paga-te o salário mínimo, que nesse momento, acredito eu, são 13,90 €. Se esse salário mínimo que tu ganhas nesse momento só te dá para pagar, por exemplo, aluguel, só te dá para pagar, pronto, necessidades básicas, então mantém-te na linha. Não tentes esticar o salário, porque dinheiro não estica. Infelizmente, dinheiro não estica. Então é importante a pessoa ter consciência daquilo que tem e gerir aquilo que tem naquele momento, que é para não se meter em situações complicadas de dívidas, por exemplo, etc. Não queiras entrar em dívidas aqui na Alemanha, porque aqui cobram mesmo a sério e pode ir até, chegar até a instâncias maiores, ir até tribunal, bloquearem-te as finanças e é uma catástrofe mesmo. Não queiras te meter em dívidas desnecessárias, não vivas de ilusões, por favor. Eu vejo muita gente que chega aqui, fica emocionada com o euro, fica emocionada com o poder de compra, fica emocionada com o facto de haver possibilidades de crédito,
Por exemplo, vamos dizer um iPhone novo, foi lançado um iPhone novo, eu não tenho dinheiro agora em espécie para pagar, ou, por exemplo, sei lá, a facilidade de fazer um crédito de 12 meses ou de 24 meses em qualquer artigo que for, mas que não é realista com relação às tuas finanças. Então, mantém-te consciente da tua situação atual, trabalha para melhorar essa situação atual, mas nessa situação atual, gere com aquilo que te é possível. Não aumentes as tuas dívidas ou as tuas contas mensais, os teus gastos, porque, como eu disse, infelizmente, dinheiro não estica. Procura rotinas que te permitam desanuviar. Procura rotinas que te permitam baixar o nível de estresse no corpo, porque o nível de estresse no corpo, quando está muito elevado, começa a dar problemas também de saúde. E disso ninguém precisa. Ninguém precisa de estar a ter problemas de saúde por causa de estresse. A vida é muito curta para nós nos estressarmos por causa de coisas que têm solução. Eu costumo dizer sempre, tudo nessa vida tem solução. A única coisa nessa vida que não tem solução é a morte. É só isso. Eu tornei-me mais consciente desse fator quando perdi a minha mãe. A pessoa sempre ouve, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando a pessoa sente na pele, quando sentes na pele, quando perdes alguém que é parte de ti, aí tu vês que a vida é muito curta para certas coisas desnecessárias. Então procura maneiras de reduzir o estresse. Porque o nosso corpo fala conosco, o nosso corpo começa a nos dar sinais de que estamos mesmo estressados e nós temos que encontrar mecanismos para gerir o estresse do dia a dia, do lar, do trabalho, etc, etc. Eu, por exemplo, procuro ir fazer massagem, procuro fazer Thai massagem, comprometi-me comigo mesma a fazer massagem, Thai massagem, pelo menos uma vez por mês. Infelizmente falhei nos meses passados porque tive uma cirurgia, foram-me retirados miomas, que eram muitos miomas, e então o tempo de recuperação, aliás, ainda estou em tempo de recuperação, apesar de já ter voltado a trabalhar, porque, enfim, como já dissemos, vida adulta. Então, ainda não retomei, mas assim que eu puder retomar, eu volto sim, porque a partir do momento em que eu adotei, assumi esse compromisso comigo mesma, a partir do momento em que eu adotei ir à massagem pelo menos uma vez por mês, o ideal para mim seriam 2 vezes, ou 3, né? Mas mantendo-me com os pés no chão, o ideal para mim seria 2 vezes. Mas eu notei que a partir do momento em que eu assumi esse compromisso comigo mesma, passei a ir à massagem tailandesa uma vez por mês, muita coisa foi mudando no meu corpo. Eu parei de sentir certas dores que eu estava a sentir que não eram dores normais. Eu não sou velha nenhuma, não tenho que estar a sentir dor nas costas, não tenho que estar a sentir dor nas pernas, não tenho que... Não. Então, por exemplo, né? Ou, sei lá, sai para caminhar. Se tu sentes que deves ir caminhar, fazer uma caminhada de 15, 30 minutos, 1 hora, vai fazer, procura desanuviar, procura, por exemplo, fazer amizades, ou se já tens amizades, procura sair com essas tuas amizades. Mas atenção, nesse campo de amizades eu queria chamar a atenção porque é muito difícil. Aqui na Alemanha é um país onde eu vi e aprendi que é muito difícil, não é só a minha experiência, há muita gente que relata isso, que é um país muito difícil de encontrar amizades mesmo, verdadeiras, leais, que não vão, por exemplo, te fazer um ghosting, vamos dizer, né? Porque eu, pelo menos, eu já tive pessoas que me fizeram ghosting, pessoas que eu encarava como amiga, que eu encarava como amigas, mas que simplesmente
desapareceram da minha vida, né? Assim, do nada. Então, é importante a pessoa arranjar ou fazer amizades leais. Observar, saber quem é essa pessoa e ver os comportamentos dessa pessoa e saber se realmente, se essa pessoa, por exemplo, viu que tu cometeste algum erro, cometeste alguma falha, que essa pessoa simplesmente não vai desaparecer da tua vida assim, do nada, sem dizer nada. Porque isso não é amizade, eu pelo menos não vejo isso como amizade, e aqui, infelizmente, existe muito disso. Então é importante prestarmos também atenção a isso, observarmos bastante e sabermos quem realmente é nosso amigo. Com os alemães, exatamente, não é assim muito fácil ter uma amizade mesmo leal que vai estar aí para ti ou aí contigo nos momentos difíceis. Mas, enfim, a pessoa vai dando o seu melhor. Não devemos desistir. Eu, pelo menos, sou de opinião de que não devemos desistir porque nós precisamos desse convívio. É como eu disse no princípio do vídeo. Nós, às vezes, pensamos que estamos bem, etc., mas esse tipo de limitações trazem-nos sim um vazio. E esse é um dos detalhes que, com o passar do tempo, vai nos tornar em pessoas infelizes, vai nos tornar em pessoas amargas. Se tiveres que trabalhar, procura um emprego que te permita gerir a tua vida, o teu estilo de vida real, o estilo de vida que tu tens mesmo. Se fores, por exemplo, mãe solteira, vamos dizer, não vais procurar um emprego como o meu, por exemplo, onde eu trabalho por turnos. Eu tive agora, nas 2 últimas semanas, eu só fiz noites. Eu estava acabada. Então, uma mãe solteira, nem que fosse só de um filho, porque eu pelo menos só tenho um filho, mas nem que for só de um filho, como é que tu vais estar aí, como é que tu vais ter energias para estares com o teu filho, já que tu não tens um parceiro ou uma parceira para suprir, por exemplo, a tua falta nas horas que tu estás a descansar, por exemplo, durante o dia, que são horas que geralmente os nossos filhos precisam de nós, que nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Então, devemos ser realistas com o nosso próprio estilo de vida e não escolher, por exemplo, se tivermos oportunidade de escolher, porque há quem não tem essa grande escolha. Isso temos que ser realistas porque nem toda a gente tem essa possibilidade de escolher. Não, não quero isso, quero aquilo porque é melhor, é uma melhor opção para mim. Nós também temos que ter capacidades para poder escolher. Mas é isso. Escolhe uma profissão ou um trabalho que te permita exercer o teu papel principal nessa vida, seja de mãe, seja de pai, seja de pai e mãe, seja de esposa, algo que realmente, porque é o que eu costumo dizer, o meu trabalho tem que encaixar na minha vida e não a minha vida tem que encaixar no meu trabalho. Porque quando nós fazemos ou tentamos fazer com que a nossa vida se encaixe no trabalho, alguma coisa estamos a fazer de errado. Quem é novo aqui não sabe, mas quem já está aqui no canal comigo há mais tempo sabe que o meu marido é soldado. Ele é militar cá na Alemanha. Em tempos gravei um vídeo com ele, vou deixar aqui marcado. Gravei um vídeo com ele para falarmos sobre a vida militar dele, a trajetória dele aqui na Alemanha e principalmente da vida militar. E com relação a isso, eu tenho que gerir a minha vida de maneiras a estar presente, principalmente para o meu filho, quando o meu marido não está, porque ele é militar e muitas vezes ele não está em casa e eu tenho que seguir uma certa rotina, como se fosse mais ou menos uma mãe solteira. É a realidade e esse é um exemplo para ti como mulher, se fores mãe, por exemplo, para procurares algum emprego que te permita cuidares do teu lar, cuidar de ti mesma também, porque se tu não cuidares de ti mesma, vai ser muito complicado cuidares de outra ou outras pessoas. E falando de emprego ou de trabalho, caso as tuas qualificações não forem suficientes para tu teres essa liberdade de, por exemplo, escolher, dizer, não, esse trabalho não quero, eu quero aquele, né? Poderes também, e para também melhorares as tuas possibilidades de ganhares um salário melhor e não teres que te matar e matar de trabalhar horas e horas durante o dia, durante o mês, durante o ano e ganhares sempre o salário mínimo.
Caso tu não tiveres qualificações suficientes, procura qualificações, procura te qualificar, faz cursos, faz Ausbildung, faz Fortbildung, faz... há muitas opções aqui na Alemanha para tu melhorares as tuas capacidades, para tu aumentares as tuas capacidades. Na Alemanha, uma das coisas que é muito boa é essa. Há essas possibilidades, há essas opções de tu, por exemplo, fazeres um curso, seja Ausbildung, seja Fortbildung, e tens também direito a apoios sociais, se tu estiveres a te formar, porque eles sabem que estão a formar um quadro para o seu país, para a mais-valia do seu país. E para isso tu tens os apoios sociais que precisares, principalmente financeiramente. E ainda mais se fores mãe. É muito importante. E pronto, eu estou a falar de mãe, mas isso também serve para homens. Mas pronto, eu aqui dirijo-me mais às mulheres, às mães. Porque é a minha situação, é quem eu sou. Eu sou uma mulher, sou esposa, sou mãe. Por isso é que eu falo mais de mulheres e mães. E como eu disse, a Alemanha é um país de apoios sociais. É uma das melhores coisas aqui na Alemanha, que eles apoiam muito, principalmente quando veem que tu tens interesse, que tu te esforças. Quando tu aprendes bem o idioma, quando tu mostras força de vontade mesmo de evoluir, de fazer alguma coisa útil, eles vão te dar o apoio que tu precisares. Porque se tu estás num país assim tão social como a Alemanha, por que não aproveitar? Por que vir e ficar aqui anos e anos a remediar? Porque, como eu disse há pouco tempo, para tudo tem solução. E a Alemanha só vai te tornar uma pessoa infeliz se tu mesma permitires. Porque todos os mecanismos estão disponíveis, desde que tenhas força de vontade de te melhorar a ti mesma em primeiro lugar, porque a evolução aqui na Alemanha principalmente só vem se tu tens que te mexer mesmo, de verdade, tem que começar por ti mesma, tu é que tens que fazer essa transformação, que tem que começar por dentro. Claro, cuida de ti, cuida da tua saúde mental, cuida do teu corpo, cuida dos teus, cuida daqueles que tu amas, e assim vais ver que não vais permitir que este país e o estilo de vida deste país, a falta de sol deste país, te deixe ou te torne numa pessoa infeliz. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, ainda há muito mais dicas, que são experiências que eu fui acumulando durante esses anos que vivo cá na Alemanha. Se gostares, se quiseres mais dicas, escreva aqui nos comentários. Desde já, muito obrigada. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o fim. Deixa like aqui nesse vídeo, subscreva o canal, partilha e segue-me também nas redes sociais, principalmente no TikTok, que é onde eu sou mais ativa, para além daqui do YouTube. Sem mais, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo para vocês. Mua!